essa é a análise psicológica do filme É Assim que Acaba. Gente, esse filme ele traz a proposta de falar sobre violência doméstica, falar sobre, parece querer trazer ali a figura do rapaz como um narcisista, e ele tem, da perspectiva psicanalítica, muita coisa interessante para nós analisarmos. Primeiro de tudo, o mecanismo de evitação somado a um mecanismo de fantasia que ela utiliza. Como assim? Nas cenas que fica evidente que houve ali uma agressão da parte dele, ela tenta disfarçar para ela, se convencer, ou seja, evitar ver a verdade de que ele é tóxico, de que ele é abusivo, de que ele machuca ela. Ela não quer enxergar que ele é tal como o pai dela, né? Porque o filme constrói que a mãe dela viveu isso e que ela estava repetindo o comportamento da mãe, o que é algo muito comum, né? Quando nós entramos na adolescência, nós queremos o quê? Nós queremos nos distanciar de quem os nossos pais são. Se quando crianças nós nos identificamos com os nossos genitores e queremos ser tal como eles, né? Quando a menininha coloca o sapato da mãe, a maquiagem da mãe, o menininho quer fazer a barba como o papai, nós estamos o quê? Nos identificando com eles. Na adolescência, nós queremos nos desidentificar deles. Nós queremos criar nossa própria identidade, né? Só que, o que acontece? Mesmo que nós queremos isso, nós temos uma tendência a repetir o comportamento deles. Por quê? Porque é o nosso primeiro padrão de relacionamento, né? Porque nós temos aquele relacionamento dos nossos pais como uma estrutura e até mesmo como algo normal para nós. Tanto que, no momento que a mãe fala assim, era o seu pai que fazia isso, era o seu pai que fazia isso. E aí a menina pensando assim, poxa mãe, o pai era tóxico, né? Ela olha e fala assim, mãe, por que você ficou? E aí a mãe dá a entender que ela era dependente desse homem. Não só financeiramente, não só emocionalmente, mas ela dependia dele para tudo, para fazer coisas, para viver coisas. Era ele quem ia fazer aquela montagem para ela. Era ele quem ia fazer tudo de que ela precisasse. É como se ela nunca tivesse existido verdadeiramente, né? E esse homem veio e deu a ela a vida. Esse homem veio e ajudou ela a existir, por assim dizer. Então, esse homem veio e supriu todas essas faltas. E ela nunca se desenvolveu. E como ela nunca se desenvolveu, ela se tornou, obviamente, dependente dele, né? Porque o que é um dependente, gente? Um bebê é dependente física e emocionalmente de uma mãe. Se ela não alimentar, se ela não ninar, se ela não limpar, se ela não cuidar, esse bebê morre. A dependência, né, desse outro na vida adulta nada mais é do que uma reprodução dessa primeira dependência mal resolvida, ok? Então vamos lá. Então essa mãe nos passa essa ideia de ser essa pessoa dependente nos mais diversos aspectos e essa menina, ela repetiu esse comportamento, né? Ela recriou para si uma compulsão à repetição. O que é uma compulsão à repetição? Lá atrás, você encenou um teatrinho que por alguma razão terminou sem final, né? Acabou a luz do teatro, alguma coisa aconteceu ali que esse teatrinho não aconteceu, ele não foi finalizado, certo? E aí, você pegou os figurinos desse teatro, as roupas desses personagens desse teatrinho e o cenário desse teatrinho, e você levou com você. E hoje, no presente, você olha para as pessoas e fala assim, você vai vestir tal roupa, você vai vestir tal roupa, vou colocar esse cenário aqui e vou recriar aquele teatrinho lá de trás. Ou seja, repetem-se os cenários, os personagens, mudam as pessoas, mudam os lugares, mas as coisas acontecem sempre iguais na sua vida? Pois é, isso nos conta o quê? Que tem uma compulsão à repetição acontecendo aqui, que é esse teatrinho que eu expliquei aqui para vocês. Ok, então essa menina, ela recriou esse cenário do casamento dos pais. Com que objetivo? A compulsão à repetição segue 3 passos: recordar, repetir e elaborar. Ela recorda a relação dos pais, repetindo ela aqui no presente, com a intenção de elaborar. No filme, ela elabora, ok? Ela elabora num insight que ela tem
no momento que ela vê o cara com a filha, no momento que ela percebe que ele não fica claro no filme, né? No momento que ela percebe que as cenas eram diferentes do que ela queria acreditar que era, porque o mecanismo de evitação, né? Eu evito a dor, misturado com esse mecanismo de fantasia. O que é o mecanismo de fantasia? É eu olhar para uma situação, no fundo, eu sei que não é aquilo, mas eu quero acreditar. É como se eu visse um cavalo e falasse, não, é um unicórnio colorido. Tô vendo, é um cavalo ali marrom, mas eu olho e falo assim, não, é um unicórnio coloridinho, branquinho com rosa, azul, amarelo, tons bebê. Né? Eu quero acreditar que as coisas são diferentes do que elas são. E eu quero me convencer disso. Não é que eu quero convencer os outros, eu não estou mentindo para os outros, eu estou mentindo para mim, eu estou me enganando, estou tentando pelo menos me enganar. Ok. E aí, quando ela enfim quebra esse mecanismo da fantasia, que ela enxerga, né, tudo que ele é tóxico, que ele machuca ela, que isso, que aquilo, o filme te leva para aquela ideia de que ela vai ficar com ele, mas aí vem a virada. E essa virada ela é muito interessante, por quê? Porque, primeiro, nos ensina a mensagem do filme, que para mim a mensagem do filme é: vítima, não fica parado esperando se essa pessoa vai mudar. Primeiro, você ficar com a pessoa, assim, aumenta em 95%, a porcentagem tem fonte das vozes da minha cabeça, tá bom? Mas é só a título de explicação. As chances de uma pessoa mudar no mesmo cenário, sem um sofrimento, são muito pequenas. Provavelmente, se ela ficasse, ele não mudaria, porque ele já está acostumado a fazer isso com ela. Vez ou outra, ele vai voltar nesse lugar, ok? E não vai ter sofrimento suficiente para gerar transformação. Então, vítima, não fica parado esperando que a pessoa mude, ok? Essa, para mim, é a mensagem do filme. Que a vítima tem que, fazer igual essa moça fez, vazar. Mas, vamos dizer que o filme queira pintar ele como um narcisista patológico. Porque esse termo narcisismo, ele foi muito difundido na internet, né? E falou-se muito pouco que isso é o narcisismo patológico. Que o narcisismo é uma fase do desenvolvimento que eu passei, que você passou, que todo mundo passa. Ok? E que aí o narcisista patológico, ele não passou, ele travou ali, ele ficou ali, mas existe o narcisismo bom, que vai desenvolver a minha autoestima. O narcisismo bom vai desenvolver de eu cuidar de mim, de eu me relacionar com as pessoas, né? Então existe todo um lado do narcisismo que é bom. E esse que nós ficamos conhecendo é o narcisismo patológico, que é como pintam, né, a personalidade desse personagem no filme. E é importante nós olharmos naquela cena dela com o bebê e ele, que ela fala para ele assim, se a sua filha falasse para você isso que o namorado tá fazendo com ela, né, que são as coisas que ele faz com a moça, o que você diria? E aí ele diz, eu pediria para ela, correr desse cara, eu imploraria, né, até uma cena bem bonita. E é interessante, gente, por quê? Bom, porque ali ele pode estar tendo o girar de chave que vai mudar a vida dele, ok? Ele reconhecer isso nos mostra que ele está a um passo de mudar quem ele é. Por quê? Porque narcisismo tem cura. Olha só, o que eu falei para vocês? Narcisismo é uma fase do desenvolvimento, certo? Nós passamos por essa fase, ok? Narcisismo patológico é quando essa fase fica travada, o desenvolvimento não acontece por completo, então a pessoa vive daquela maneira ali. Onde ela, sua majestade o bebê, o que é sua majestade o bebê? O bebê pensa que ele controla as pessoas, né? Porque ele chora, alguém vem. Ele chora, alguém vem. O que ele entende? Sua majestade o bebê, ok? A grosso modo, tá? Quiser aprofundar em algum desses termos que eu falei os termos justamente para quem queira se aprofundar. Mas o que acontece? Quando ele é sua majestade o bebê, pensa comigo, quando a pessoa trava nessa fase do desenvolvimento, ela cresce. Mas na cabeça dela, ela continua sendo sua majestade o bebê. Eu brinco assim, parece adulto, tem cara de adulto, se veste como adulto, mas no fundo é só um bebê chorão. E é isso mesmo que ele é. Esse cara, nesse momento que ele reconhece que isso está acontecendo, é possível que se ele buscar um tratamento, até porque o filme, ele deixa indícios de que esse rapaz sofreu um grande trauma
lá na infância, que pode ter travado esse desenvolvimento, que é quando ele, sem querer, mata o irmão, né, brincando ali com as arminhas e tal. Era culpa dele essa situação de ter matado o irmão? Claro que não, a culpa foi do pai, né, que deixou a criança ter acesso a essa arma. Mas ok, tirando esse detalhe, que é um trauma que ele vivenciou, esse rapaz em tratamento, ele poderia sim ser uma pessoa que vai se tornar uma boa pessoa, uma pessoa que não tem aquele comportamento tóxico, ok? É muito importante ter essa visão, mas toda cura, não importa do que seja, parte primeiro da admissão de que existe um problema, ok? O tratamento de um vício, o tratamento de uma dependência emocional, o tratamento de uma pessoa que tem práticas abusivas, tóxicas, com comportamento narcisista, qualquer que seja o problema psíquico que uma pessoa tem, o primeiro passo para a cura é eu admitir que há um problema. Porque se eu não admitir que há um problema, como eu vou caminhar para a cura desse problema? Como eu vou resolver uma coisa que eu insisto em não ver, ok? Eu fantasio para mim, eu me engano, né, que eu não tenho um problema. E é claro, não podemos deixar de mencionar o amor paciente do Atlas. Por que o amor paciente? Aquela pessoa que ela vai curar. Por quê? Porque ele esperou por ela, né? Ele teve a paciência de enxergar que, tal como a mãe dele, né? O que também nos leva a pensar que, de certa forma, ele queria salvar ela para salvar a mãe. Lembra da compulsão à repetição? A cena que talvez ele estava repetindo era esse salvar a mãe dele, né, que também era uma mulher que era abusada. Ou seja, o filme traz muitos contextos de mulheres abusadas e o Atlas ele pode estar repetindo essa compulsão. Mas para a moça, né, para a personagem principal, que eu esqueci o nome dela agora, para a personagem principal, o Atlas ele vai servir de amor que cura. Aquele amor paciente, aquele amor que espera, quando ele vira para ela e fala assim, se decidir se apaixonar de novo, se apaixona por mim, né? Então, ele tem esse lado que ele vai dar esse suporte para ela. O Atlas, ele vai representar o ambiente facilitador que ela precisa para se curar desse emocional dela, dessa repetição dela, né? Esse amor paciente dele vai dar a ela a estrutura, a base para que ela possa novamente amar um dia. Né? E acredita-se, né, pelo final, que amar ele, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Essa é a análise psicológica baseada somente no filme, o livro eu não li. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que pode gostar também, se inscreve no canal e já ativa o sininho das notificações. Se você gostaria que eu fizesse análise psicológica de algum filme, deixa aí nos comentários que eu assisto e faço a análise.